pessoal, eu sou a doutora Nívia Ferraz. Hoje eu estou participando de uma palestra para o Congresso de Harmonização Orofacial, o ROF Experts 2021, e o tema da minha palestra é reestruturação do terço inferior, harmonia e sinergismo labial com a face. Já me apresentando, eu sou cirurgiã dentista, sou graduada pela Universidade Paulista, mestre em administração clínica e hospitais, sou mestranda em dentística, especialista em odontologia estética, especialista em dentística, especialista em harmonização orofacial e sou coordenadora de cursos em harmonização orofacial e autora do livro Master Lips. Bom, começando a minha palestra, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o terço inferior da face. O quanto esse terço é importante nas emoções, né? O quanto nós expressamos a emoção correlacionando com o terço inferior dessa face. Então, a face, ela retrata o ser, ela retrata a alegria, a tristeza, o medo, o espanto, o nojo, e os lábios são responsáveis por essa grande retratação. Os lábios retratam a emoção mais espontânea de uma face. Olhando aqui, a face ela retrata a alegria e olha como o lábio ele está exposto, ele está escancarado, um sorriso bonito, um sorriso aberto, um sorriso espontâneo, olha como ele retrata essa alegria. Já mudando aqui o slide, também a parte inferior, o terço inferior da face, retrata também muita tristeza, né? Os lábios ele fica abaixado, a comissura depressiva, então ele também retrata emoções não tão alegres, né? Retrata também o medo, a boca aberta, escancarada, a exposição dos dentes inferiores e retrata o espanto, né? Com a boca já entreaberta, mas mostrando os dentes superiores e o nojo, né? A característica que mexe muito com o terço inferior da face, né, e também com a característica mais dos olhos, né, e a área do nariz, expressando todas essas emoções. É muito importante para os procedimentos de reestruturação de face nós começarmos com uma realização de um protocolo de avaliação clínica, tá? É uma etapa fundamental, é o planejamento. O planejamento hoje em dia trata-se de uma conversa com o paciente, deixar muito bem especificado o que esse paciente quer, o que ele espera do tratamento em harmonização orofacial. Muitas vezes a expectativa do paciente é divergente da expectativa que a gente pode entregar no tratamento. Então é muito válido nós termos uma anamnese minuciosa, o preenchimento de termos de esclarecimento, tanto de uso de preenchedores como de toxina botulínica, preencher também os termos de protocolo de face, né? Bem como entrar com os protocolos de fotografia, tanto de frontal como de perfil para esse paciente, tudo deixar protocolado esse primeiro planejamento, essa primeira conversa, para que não tenha nenhuma divergência no tratamento que a gente vai entregar para o paciente depois. Entrando um pouquinho em envelhecimento de face, né, nós que fazemos harmonização orofacial, o processo de envelhecimento é um processo crucial para a gente entender e para a gente reestruturar e entregar um tratamento de excelência para o paciente, né? Nós temos 4 pilares do processo de envelhecimento que vale ressaltar, que primeiro é a flacidez facial. O processo de envelhecimento ele começa a partir dos 25 anos de idade, então começa com uma flacidez de pele, o tecido tegumentar um pouco mais mole, em seguida ocorre uma hipotonia muscular, onde esses músculos eles vão ficando mais fracos, começam também a aparecer as primeiras rítides, as primeiras linhas de expressões do paciente. Em seguida, muito importante citar é a reabsorção óssea, né? Onde essa reabsorção começa no terço superior da face, né? Na área infraorbitária. Também há uma reabsorção muito considerativa
na ponta do nariz, na espinha nasal anterior. O queixo também começa a protruir e a gente começa a ter aquele perfil de bruxa, né, pela reabsorção óssea. E ou a queda dos coxins de gordura, que são, na verdade, o recheio da face, onde essas gorduras localizadas em toda a estrutura da face começa a herniar e começa a ser depositada no terço inferior. Então, aqui exemplifica bem o que é uma pele jovem, uma pele com colágeno, com elastina, com fibroblastos, né? Com o processo de envelhecimento, começa as primeiras rítides, as primeiras entradas nessa pele, no tecido tegumentar, a perda de colágeno, e no final nós parecemos, fazendo uma analogia, um colchão já velho, já desgastado, já sem colágeno, sem elastina, sem vitaminas, sem silício, né? Um colchão, na verdade, já muito tempo de uso, essas profundidades, né, que ocorre na pele, no tecido tegumentar, e as marcas também muscular que vai acontecendo ao decorrer do avanço da idade. Então, voltando aqui para o nosso processo de envelhecimento, dando ênfase na área de reestruturação inferior da face, nós temos, como eu já tinha dito, a queda dos coxins de gordura. E o que acontece? Tendo essa queda, o rosto tende a ter um derretimento dessa gordura e tende à formação dos jaw fastes, que são essas gorduras localizadas no terço inferior, mais comumente chamado de bochecha de bulldog, né? E também ocorre o despreendimento do sulco nasolabial, que é esse sulco que está localizado entre o nariz e o arco do cupido. Então aumenta essa distância, fazendo que a gente envelheça, fazendo que a gente tenha um aspecto de envelhecimento maior na face. Aqui um outro slide que exemplifica para vocês o afundamento do ângulo bizigomático, que é esse ângulo, né, do osso zigomático. Nós temos um sulco marcado na região inferior de face, formam-se os jaw fastes e nós temos o desprendimento do sulco nasolabial, causando uma triangulação invertida desta face. Na verdade, a base do triângulo, que deveria estar, quando jovem, no ângulo bizigomático, ele passa a ser invertido e a base desse triângulo ela fica mais aparente no terço inferior. Então, exemplificando para vocês, né, a senilidade, o processo de envelhecimento, né, a gente antes dos 40 anos, como nós temos todo o rosto estruturado. Aqui uma imagem de um artigo científico muito relevante, mostrando esta imagem o derretimento das gorduras, do compartimento de gordura da face, o que ocorre com o processo de envelhecimento e como nós ficamos, né, na fase jovem e na fase mais senil, né? O antes e o depois, o derretimento, a pitose muscular, a reabsorção óssea, todo o processo intrínseco e extrínseco envolvido, né? O tecido tegumentar mais flácido, como nós ficamos aí com o processo de envelhecimento. Entrando um pouco em anatomia, é fundamental, antes de qualquer procedimento de harmonização orofacial, conhecer a anatomia de face, né? Nós sabemos que de fora para dentro, né, nós temos o tecido tegumentar, a pele, depois nós vamos dissecando essa pele, nós temos o tecido subcutâneo, que é onde localiza-se a gordura, é o recheio do nosso rosto. Temos também estruturas de músculos, de mímicas, músculos depressores, músculos elevadores de face, músculos responsáveis pela toda a mímica dessa face, pela mímica facial, né? Em seguida, temos artérias, vasos e nervos, estruturas tão importantes para a inervação motora da face.
para estruturas que levam o fluxo sanguíneo, que faz com que a gente tenha fluxo de sangue em todo o rosto, né? Entrando um pouco em artéria, uma artéria muito importante que é a artéria facial, né? Aonde ela ramifica perto do nariz, ela vira uma artéria angular, indo para os lábios, essa artéria ela ramifica em artéria labial superior, artéria labial inferior. Então, são estruturas anatômicas importantíssimas que nós precisamos ter muito conhecimento para realizar qualquer procedimento hoje em dia de harmonização orofacial. Falando um pouco de tecido subcutâneo, aqui exemplifico uma foto, então na verdade o nosso recheio, é a nossa gordura, e hoje em dia é onde nós aplicamos a maioria dos processos dos preenchedores. A maioria dos tratamentos de preenchedores de face, hoje em dia nós aplicamos neste plano subcutâneo. E por que eu exemplifico esse slide aqui? Porque paciente jovem tem tudo muito colado, tem o músculo colado na pele, colado no tecido subcutâneo, então ele não tem tanta estrutura frouxa. Então tomar cuidado em injetar grandes volumes de preenchedor em pacientes jovens, porque eles não têm tanto espaço, né, que permite um preenchimento muito agressivo, né? E pacientes mais maduros, com a frouxidão de tecido, com os músculos mais delgados, eles têm a tendência a receber melhor e aguentar e suportar mais grande parte de preenchedor em tecido subcutâneo. Voltado aqui mais para preenchimento e estrutura de anatomia labial, eu já tinha dito que nós temos grandes, importantes artérias nessa região, que é a artéria labial superior e inferior. Geralmente essas artérias elas se encontram mais profundas, em média mais ou menos de 3 a 4 milímetros de profundidade. Então tudo que nós formos realizar no lábio, de preferência, realizar de forma superficial. Este slide mostra uma anatomia, o que a gente precisa reproduzir no paciente para ficar bonito, para ficar belo, para ficar natural. Percebo que nós temos 2 grandes tubérculos, lateral e inferior, tem um tubérculo central superior mais acentuado. Podemos também realizar no paciente esse contorno, essa escultura de contorno no preenchimento labial, fazendo com que esse lábio ele tenha uma maior projeção, que o batom neste paciente fique bem projetado. Na área de vermelhão do lábio, realiza-se as volumizações, aí depende muito do que o paciente quer, depende também da proporção que você queira entregar para esse paciente. Se o paciente gosta de um lábio 50%, que a gente chama de um lábio mais 1:1, ou de um lábio mais natural, onde a proporção inferior ela é maior do que a proporção superior. E aqui nós vamos começar os tratamentos propriamente dito de terço inferior da face. Bom, antes de começar a falar de preenchimento, de preenchedores, de reestruturação de terço inferior da face, é muito importante o gerenciamento do envelhecimento cutâneo. Então aqui eu exemplifico para vocês 4 tratamentos que eles são usados coadjuvantes para os preenchedores orofaciais na região inferior de terço inferior de face. Primeiro eu tenho o microagulhamento, né? O principal intuito do microagulhamento é a promoção de colágeno. Então nós realizamos com roller ou com dermapen um microagulhamento com várias agulhas que causam um estímulo de colágeno muito grande na região. Com isso, uma tensão melhor nessa região, a pele ela fica mais tensionada, mais brilhante, ela fica mais plana. É um excelente tratamento para devolver qualidade de pele, junto com o Skin Booster, que aí nós fazemos micropápulas na região do terço inferior da face. Obviamente pode ser feita também no terço superior e médio,
realiza-se micropápulas ou com mesclas, que são um conjunto de ativos que devolvem para a pele elastina, silício, colágeno, multivitamínicos, polivitamínicos, ou também pode ser feito o skin booster com preenchedor, sem reticulação, né, para não ficar marcada essas pápulas, para não reticular, para não volumizar, no intuito de uma hidratação de pele, associado, obviamente, não na região perioral, mas na região mais lateral do terço inferior da face. Podemos usar os bioestimuladores para ganho de colágeno, para um alto rejuvenescimento na região. Não são muito indicados realizar bioestimuladores na região perioral, devido poder ficar algumas partículas dos bioestimuladores ou travar o sorriso, né? Deixar muito pesado o sorriso devido ao orbicular da boca ser um músculo muito forte, o maior responsável pela mímica de face inferior. Junto também podemos associar, como alta tecnologia, o ultrassom microfocado na região de terço inferior, que causa também um grande rejuvenescimento, uma grande promoção de colágeno. Então são esses os tratamentos coadjuvantes junto com os preenchedores que nós vamos falar a seguir. Entrando no tipo de preenchedores, nós temos para o terço inferior da face o preenchimento do sulco nasogeniano, preenchimento de pré-maxila, preenchimento labial, que é a minha grande paixão e é o que faz a transformação desse terço inferior, dito que o lábio é a moldura da nossa face, preenchimento de mento e o preenchimento de mandíbula. Bom, começando pelo primeiro preenchimento, nós temos o preenchimento vulgo, né, numa linguagem mais coloquial, do bigode chinês, do sulco nasogeniano. Então eu trago para vocês aqui uma exemplificação de como realiza-se esse preenchimento. Geralmente eu gosto de realizar ele com cânula de 22 gauges. E por que com cânula? Porque essa estrutura passa artérias importantes, que é a artéria facial. Então a cânula, ela permite que a gente realize esse procedimento com maior segurança, fugindo de estruturas anatômicas importantes, e preenchendo sempre em forma de leque, né, retroinjetando no sentido do nariz para baixo. Outro preenchimento muito indicado em região de terço inferior de face é a miomodulação da pré-maxila. E por que eu chamo de miomodulação? Porque ela, na verdade, fazendo o preenchimento em leque, ela everte automaticamente o lábio superior. Então eu faço um leque mais ou menos no bigode chinês e um leque na pré-maxila, e eu tenho uma eversão de um lábio, no caso se ele for escondido, e uma melhora significativa no código de barra. Miomodulação por quê? Porque através do preenchimento semipermanente com ácido hialurônico, nós conseguimos travar esse sorriso, e o paciente que tem muito exposto, essa altura gengival muito exposta, ela já consegue deixar travado esse sorriso, e o paciente com um sorriso mais harmônico em relação à gengiva, tá? Realizamos uma retroinjeção em forma de leque no sulco nasogeniano e na pré-maxila. Então aqui, exemplificando para vocês a miomodulação da pré-maxila, veja, essa paciente ela tem muito exposto, o sorriso gengival muito alto, então através de ácido hialurônico, com ácido hialurônico nós conseguimos travar esse sorriso. Foi realizado 2 retroinjeções em leque, e percebam o antes da paciente comparado com o depois, o quanto esse lábio já apareceu e o quanto esta gengiva já ficou mais harmônica, o sorriso mais harmônica em relação aos dentes.
Seguindo aqui, nós temos o preenchimento de mento, que é realizado preferencialmente com cânula, tá? Mas pode ser feito também com agulha, sem muito risco. O objetivo do preenchimento de mento é aumentar a DVO do paciente, afinar o rosto, já que a gente concentra o preenchimento entre caninos, né? Mais feminino, falando para mulheres. Nós temos também o intuito de empinar esse mento, arredondar esse mento e projetar esse mento. O preenchimento de mento, ele é muito importante no caso de pacientes classe 2 que querem realizar preenchimento labial, que tem o queixo retrognado. Não adianta eu realizar um preenchimento labial e não projetar esse mento, porque a harmonia, a simetrização esquelética desse paciente ainda vai ficar comprometida. Aqui um caso exemplificando para vocês, uma paciente retrognata. Olha a linha, a descompensação de queixo que tem essa paciente. Então realiza um preenchimento de mento bem localizado na região entre caninos, né, um bolus mais localizado nesta região, e percebam como muda completamente o perfil dessa paciente. Aí, mudando este perfil, nós podemos entrar no segundo passo, que seria um preenchimento labial. Perceba quanto mais harmônico fica esse processo. E por último, nós temos o preenchimento mandibular, que tem como objetivo definir a divisão do rosto todo, do rosto e do pescoço, melhorar o contorno facial, deixa o rosto mais definido e mais quadrado e traz uma jovialidade, né? Uma mandíbula marcada, ele deixa um rosto mais jovem, né? Não com esse jaw fat acentuado, né? Enfim, um contorno melhor e o paciente, por consequência, numa aparência mais jovial. Então, a técnica para preenchimento mandibular, nós utilizamos cânula de 21 e 22G, são cânulas de maior calibre, né? A reticulação do ácido hialurônico um pouco mais alta, com crosslink 5 ou 6, delimita-se a região da mandíbula, marca o equador ósseo. O equador ósseo é onde eu estou colocando o meu dedo aqui, é bem no rebordo ósseo, geralmente 1 centímetro acima, para a gente, se for preencher o bordo, porque daí não precisa de muito produto de grande volumização. Se eu faço meu preenchimento 1 milímetro acima, esse preenchimento ele aparece mais do que no rebordo ósseo. Delimita-se o masseter, o feixe anterior e o posterior do masseter, aonde no feixe posterior faz um bolus de 0,4 ml de produto e no feixe mais anterior um bolo um pouquinho maior de 0,6 de produto. E tomar muito cuidado porque passa uma estrutura importante nessa região, que é a artéria facial. Então aprofundar o bisel, né, para entrar com a cânula, apenas o bisel do pertuito, não ir muito profundo. O plano de aplicação subcutâneo, falando um pouco de reologia dos preenchedores, né? Então, nós temos o plano de aplicação, como eu tinha dito, da maioria dos preenchimentos de face, do terço inferior de face, é subcutâneo, em derme média, suaviza-se sulcos médios consideravelmente. O mais usual é a reticulação média, um G-prime, um crosslink de preenchedor 4-5. E as indicações de aplicação de subcutâneo sulco nasogeniano, pré-maxila, os lábios, uma aplicação mais superficial e linha marionete. Temos também, ainda falando um pouco de reologia, indicado para mandibulamento zigomático, uma reticulação de ácido hialurônico um pouco mais alta, um crosslink maior, para fazer uma maior estruturação de pontos que precisam ser reestruturados.
Então aí nós fazemos sulcos profundos e contorno de face. É muito importante falar também que a reestruturação, o sucesso da reestruturação do terço inferior da face diz muito também com a compensação do terço médio, porque você fazendo uma compensação de zigomático, nós temos uma melhor durabilidade do tratamento inferior, uma maior compensação, porque faz um efeito lifting, né? Então eu tenho pontos de aplicação, como elucida esse artigo científico que está aqui, que diz que 5 pontos de aplicação apenas com 2 ml de preenchedor reestrutura verticalmente esta face, e 3 desses pontos compensam no zigomático. Fazendo uma compensação no zigomático, automaticamente nós temos uma compensação melhor de terço inferior de face, né? Essa é uma frase que eu gosto muito de dizer nos meus cursos, que a força depressora ela é sempre maior que a força de tração. Por isso que vale essa compensação em arco zigomático, essa compensação em terço médio, para realizar uma força de tração. E aqui eu entro num tema que eu sou apaixonada, dizendo também de preenchimento labial, que é o preenchimento que mais dura, é o preenchimento que está em moda. Por que o preenchimento labial hoje está muito em moda? Porque a boca, ela projeta o rosto, a boca ela é a moldura da nossa face, né? Nos permite ter uma boca mais sensual, de forma natural, nos permite passar um batom e esse batom ficar mais projetado, ficar mais desenhado, mais contornado. Então aqui eu já começo a mostrar para vocês a minha técnica Master Lips de preenchimento labial, onde eu desenvolvi. Já aproveitando contar uma novidade para vocês, que eu estou lançando um livro, e esse lançamento vai ser no Congresso no CIOSP, agora de 2022, que é o meu livro de lábio, né? É um livro que tem técnicas de preenchimento labiais, de vários autores renomados, bem como uma parte muito teórica, muito embasada cientificamente, voltado para preenchimento labial. Então aqui começando, né, um planejamento labial, a gente mostra o que o paciente precisa, né? Qual que é a expectativa do paciente versus a realidade, o que ele precisa estruturalmente. Então o paciente ele precisa de proporção, ele precisa de simetria, de projeção, de contorno e delineamento, de volume e de selamento labial. Todas essas características é o que nós precisamos como profissionais da saúde, profissionais injetores embasados cientificamente, devolver para o paciente. Começando aqui um breve planejamento de lábio, nós precisamos, na verdade, realizar um planejamento baseado em linhas verticais e horizontais para a gente ter uma simetria labial. Então são linhas que nós traçamos, importantíssimas para o preenchimento, para o tratamento, que na verdade nos fala aonde o preenchedor tem que estar estabilizado, em que linhas, e trazendo o paciente um tratamento mais natural, mais simétrico, mais esculpido, reposicionando o paciente nessas linhas muito boas aí da gente realizar o tratamento para escultura e simetrização de face. Também devo lembrar que o uso do paquímetro digital ele é super importante. No caso das pessoas que gostam de lábios mais naturais, sempre manter a proporção do lábio inferior um pouquinho maior que o superior, a proporção de 1,6 do lábio inferior para 1 do lábio superior, ou no máximo uma proporção de simetrização labial de 1 para 1, aonde o inferior, a proporção do lábio inferior é igual à superior, mas nunca inverter essa proporção, gente. Porque quando o lábio superior ele é maior, ele tem mais volume do que o lábio inferior, você causa no paciente um aspecto masculino de lábio.
Então, nunca inverter a proporção, nunca o lábio superior maior que o lábio inferior. Uma coisa muito importante para a gente levar também em consideração a reestruturação de terço inferior de face e também para planejamento labial são os arqueotipos dos perfis faciais que nós temos. Então, nós temos nesse primeiro, né, na letra A, o perfil normo, onde o paciente ele é normal. Temos o paciente aqui na foto B, retrognata, onde ele tem uma descompensação de mento, e aí eu já tinha dito a importância de realizar um preenchimento de mento para compensação desse perfil e também para um procedimento de lábio ficar mais bonito. E temos o paciente classe 3, né, que é o paciente prognata, onde o queixo do paciente ele já é projetado. E por que eu preciso levar em consideração todos esses perfis? Aqui eu mostro para vocês uma paciente classe 2. Percebam a foto do início da paciente. A paciente tem um lábio, né, um lábio curto, um lábio tímido, né, não tanto volume superior de lábio. Percebam que essa paciente ela também possui uma leve assimetria, né? Este arco, este contorno dessa paciente, ele é mais esparramado do que este que é mais arredondado. Então veja, um preenchimento de mento aqui cai muito bem para a gente conseguir harmonizar nesta foto final e usar menos, né, preenchedor nesse lábio inferior. Então aqui foi realizado a escultura labial, simetrização labial e também o preenchimento de mento para deixar essa paciente mais normal, no padrão mais normal de classe 1, mais bonito, mais atrativo. Aqui a foto do depois da paciente, já com os lábios volumizados, né? Eu prezo muito a anatomia, a preservação de anatomia labial, a eversão de comissura labial de forma natural, com travas, a construção dos tubérculos inferiores, e nós temos esse aspecto de lábio de coração quando o paciente visto de perfil. Veja o quanto melhora, né, o padrão, né, de terço inferior de face, fazendo preenchimento de mento e preenchimento labial juntos, né? Aqui exemplificando uma paciente classe 3, percebam que ela tem uma projeção de mento já acentuada. Então, pacientes de perfil classe 3 são pacientes que não precisam de grandes mudanças em lábio inferior, porque ela já tem essa estrutura projetada. Então, mais se atentar num contorno, uma volumização superior, e o paciente ele fica com essa proporção geralmente de 1 para 1, visto que ele já tem, por natureza, uma grande proporção, um grande volume embaixo, volumizando em cima, fica um lábio que nós chamamos de 50%, uma proporção de 1 para 1, mas um lábio ainda atrativo, muito bonito e não artificial. Nós podemos também lançar mão do tratamento de toxina botulínica funcional para pacientes assimétricos. No caso, eu aqui, né, exemplificando a minha foto, eu tenho assimetria de lábio. Nós usamos também a toxina botulínica para a correção desse sorriso, paciente que sorri torto. Então, nós colocamos duas unidades de toxina botulínica no músculo levantador do lábio superior, travando esse sorriso e fazendo que o paciente não sorria torto. Também podemos lançar mão quando o paciente tem essa comissura mais invertida anatomicamente, uma unidade de botox aqui na linha marionete, soltando essa musculatura e fazendo com que o paciente receba esse preenchedor de uma forma mais solta, com uma musculatura dinâmica mais solta na face. Falando um pouquinho de técnica anestésica, né? A técnica Master Lips preconiza uma técnica intraoral. Por que intraoral? Porque nós dentistas já temos muita intimidade com
com a cavidade intraoral pelos procedimentos que a gente faz dentro de boca. Então, a técnica anestésica usada é o bloqueio do nervo infraorbitário, intraoral, em região de caninos e primeiro pré-molar, e o bloqueio anestésico do nervo mentoniano em região de canino e primeiro pré-inferior. Neste quadrante eu elucido para vocês a quantidade de anestésico. Gosto de usar a lidocaína como primeira eleição de sal anestésico, segunda eleição a mepivacaína, e no máximo bloquear com 2 tubetes o paciente. Nós temos um bloqueio total de toda a face, de todo o nervo infraorbitário mentoniano. Bom, então aqui eu mostro para vocês, vou mostrar para vocês agora um caso clínico em forma de vídeo e depois eu volto para realizar as considerações finais. Olá pessoal, eu sou a doutora Nívia Ferraz e eu vou demonstrar hoje para vocês um caso clínico da técnica de preenchimento labial Master Lips. Então vamos para o caso? Nesta primeira foto eu mostro para vocês o perfil frontal da paciente. Dando sequência, nesta segunda foto, já a paciente de perfil. Medidas de proporções labiais superior e inferior com taquímetro digital baseado nas referências de Burston com o intuito de manter a proporção de 1:1.6. Na quarta foto, temos o bloqueio anestésico do nervo infraorbitário na região superior. Planejamento da construção do arco do cupido com agulha afiada de forma oblíqua na angulação aproximadamente de 10 graus. Foto da construção do arco do cupido. Aqui está o esquema de retroinjeção para delinear o volume utilizado de 0,05 ml por aplicação. Dando sequência, aqui está mais uma foto da construção do contorno labial de forma retrógrada subdermicamente. Já planejando a volumização desse lábio superior, esta foto mostra a angulação aproximadamente de 45 graus para volumização e eversão do lábio superior. Dando sequência, já clinicamente, esta foto mostra o exato ponto de localização do pertuito para pré-tunelização com agulha de Nocor de 25 gauges e posteriormente a introdução da microcânula para o tratamento. Posteriormente, introduz a microcânula para volumização simétrica de todo o vermelhão do lábio superior e aqui vocês podem notar o limite da introdução da microcânula para volumização simétrica do lábio superior direito. Lembrando que esses passos estão exemplificados no lábio superior direito e devem ser repetidos no lado esquerdo do paciente. Seguindo com o caso clínico, vamos começar com o contorno do lábio inferior, localizado apenas na parte medial desse lábio. Dando sequência, o planejamento da localização da entrada da microcânula para realizar a volumização do bólus lateral direito e esquerdo. Já nesta foto, conseguimos ver o planejamento da construção do bólus. Injeta-se 0,1 ml de preenchedor de forma lenta e gradativa. Dando sequência ao caso clínico, aqui vocês conseguem ver a localização exata do pertuito pré-tunelização com agulha de Nocor 25 gauges. Nesta foto seguinte, a introdução da microcânula para a construção do bólus. Foi utilizado 0,1 ml de preenchedor nesta área. E por último, essa foto exemplifica a elevação da comissura no tratamento, o limite da introdução da agulha para volumização
da construção das travas laterais para elevação da comissura direita e esquerda. E aqui está o antes e o depois desta paciente, exemplificando as mudanças na escultura e simetrização do lábio com a técnica Master Lip de preenchimento labial. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Só fazendo algumas considerações, a técnica Master Lips, ela consiste no trabalho com cânula e agulha, né? Então, sabido que a cânula ela é um manejo mais seguro que a gente tem hoje em dia para volumização, que permite grandes volumes, né, de volumização de face ou de lábio, a agulha eu só uso apenas para o contorno labial. Por quê? Porque a cânula ela é excelente para evitar intercorrências moderadas, intercorrências graves, serve para volumizações. Só que a agulha, o detalhe, o refinamento, o contorno do lábio, nós só conseguimos esse detalhe com a agulha, né? Então é por isso que a técnica ela usa cânula e agulha para a realização de uma escultura e uma simetrização de lábio. Dando sequência aqui, só fazendo um apanhado geral, essa foto exemplifica a zona de riscos, de maiores riscos de preenchimento de face. Então veja, né, que na reestruturação do terço inferior dessa face, nós temos um risco, pouco risco a moderado. Então é uma região muito segura, uma região que todos esses procedimentos que eu citei para vocês, como preenchimento de sulco nasogeniano, preenchimento de pré-maxila, preenchimento labial, preenchimento de mento, preenchimento de mandíbula, são zonas de muita segurança ainda, comparado com outras da face, para realizar o procedimento. Algumas considerações importantes, né, umas considerações já finais importantes, antes de qualquer injeção em face, recomenda-se punção aspirativa, tanto vale cânula quanto agulha. Em todo o tratamento, injetar o preenchedor semipermanente, um ácido hialurônico semipermanente no paciente, de forma lenta, gentil e gradual. O material ele pode ser melhor acomodado no tecido através de massagem leve, no máximo até 10 minutos pós o procedimento. Para considerações importantes iniciais pós-tratamento, evitar exercícios físicos até 72 horas, evitar exposição a temperaturas extremas, quanto muito quente ou muito frio, porque isso facilita o edema, equimose, hematomas nesse paciente. Manter-se sempre hidratado, quanto mais água, né, nós ingerimos, mais hidratação nós vamos ter nessa pele, e é sabido que o ácido hialurônico ele tem afinidade pela água. O uso de dermos cosméticos são bem-vindos, dermos cosméticos confiáveis. Sempre pode haver intercorrência de natureza leve, que são esperados um pequeno rubor, uma pequena vermelhidão, um pequeno arrochamento em face. Pode haver também intercorrências médias e graves, então ficar muito atento às intercorrências. E sempre acompanhar o paciente até 21 dias após o procedimento. Isso é a etapa fundamental de grande importância para a gente evitar qualquer complicação em qualquer tipo de procedimento facial, tanto procedimentos de envelhecimento cutâneos, como procedimentos de reestruturação de face, como procedimentos de bioestimuladores para rejuvenescimento de face. O acompanhamento e o cuidado, o carinho com esse paciente é sempre muito bem-vindo até 21 dias após esses procedimentos. E aqui eu encerro a minha palestra. Queria agradecer a Napoleão, a editora Napoleão Quintessence, pela honra de participar desse projeto, desta palestra de reestruturação de terço inferior da face. Aqui estão todos os meus contatos. E eu aguardo dúvidas, enfim, o que vocês quiserem saber posteriormente a esta palestra. Até breve, muito obrigada pelo convite e aguardo vocês às próximas aulas.